Ora, bom dia e bem-vindos à casa do Senhor. Good morning and welcome to the house of the Lord. Let us stand, please. Put the pé. E vamos orar ao Senhor e sempre vai. Heavenly Father, today we rejoice we are in your presence. Querido Pai, hoje nós nos alegramos muito por estarmos na Tua presença. We pray, Heavenly Father, that you will help us to have a heart that is ready to listen to your voice. E te pedimos, Pai, que nos dês um coração pronto para ouvir a Tua voz. We want to thank you for all the blessings we received through your Son, Jesus Christ. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos pelo Teu Filho, Jesus Cristo. And you belongs all the glory and praise and honor. A Ti toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Heavenly Father, we do pray that you will guide those who will be teaching this morning. Pedimos-te que guies aqueles que vão ensinar esta manhã, Not only in this church, but in every local church that speaks the truth of the Word of God. e não só nesta igreja, mas em todas as igrejas que pregam a verdade acerca da palavra de Deus. We pray you help the worship team to lead us today as we worship you. Ajuda o grupo de louvor esta manhã, no louvor que eles vão proclamar. And Heavenly Father, we commit into your care those who are sick among us. E Pai, entregamos ao Teu cuidado aqueles do nosso meio que estão doentes. Not only physically, but spiritually. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Bring revival to those who need it. Traz um reavivamento àqueles que estão necessitados. And help us be faithful to you. E ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. We commit the missionaries in your hands. Entregamos os missionários nas Tuas mãos And we commit each person in this church in your care. e entregamos cada pessoa desta igreja aos Teus cuidados. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ver se vocês se lembram deste hino. Nós cantámos este hino no ano passado, pela primeira vez. Vamos ver se agora se aviva a vossa memória. Lowly and small, the weakest of all.
forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também o Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. How many kings stepped down from their throne? How many lords have abandoned their home? How many greats have become the least? How many gods have poured out their hearts? Romance a world that is torn all apart. How many fathers gave up their sons for me? Only one did that for me. All for you. All for you. Vamos pedir ao irmão Mário para fazer a coleta, por favor. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças para agradecer ao Senhor. Deus Pai, é tão bom quando tens vontade no nosso coração para dar um pouco daquilo muito que tu nos dás. Faz com que estas ofertas sejam utilizadas da melhor forma para a tua obra e para ganhar almas para o teu caminho. Em nome do teu Filho amado, tu espécies de Deus. Amém. Irmãos, podemos colocar de pé então para louvar ao Senhor com o hino 396, seguir à vista. Salvar uma pobre
Podemos sentar. Vamos pedir a primeira dedinha para ler João 4, do versículo 1 ao 30, e depois o pastor trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheces o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água de que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, desde em espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei o que Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse a falar com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Ora, queridos irmãos, vamos então abrir a Bíblia, como acabamos de ler, em João capítulo 4. Ora bem, irmãos, vamos então ler João capítulo 4 e versículo 10, as palavras que Jesus disse a uma mulher. Eu vou dar uma série de mensagens acerca de mulheres que tiveram encontro com o Senhor Jesus. E hoje é uma delas, a mulher samaritana. Reparem o que Jesus disse a esta mulher. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a ti água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, é o título da mensagem de hoje. Esta mulher não sabia o dom de Deus. Esta mulher nem sabia quem era Jesus Cristo. E muitas pessoas nos nossos dias não conhecem o dom de Deus. Nem conhecem quem é Jesus. Têm ouvido falar sobre Jesus, mas não sabem quem é Jesus.
Não sabem que Jesus tem o dom maior que nós podemos receber. Eles não sabem. Estão cegos, completamente. Ora, vamos examinar o lugar onde Jesus disse a esta mulher: se conheceres o dom de Deus. Parem bem que lemos em João capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Portanto, o lugar onde Jesus foi uma cidade que pertencia à província de Samaria, e o nome da cidade era Sicar. E Jesus sentou-se ao pé da fonte de Jacó, que era um poço. Jesus, depois caminhando o caminho, sentou-se assim junto à fonte, era isto quase à hora sexta. Quando diz a hora sexta, refere-se ao meio-dia. Então Jesus chegou àquele lugar, o poço que Jacó fundou e cavou 2000 anos atrás. Milhares de pessoas beberam e bebiam da água deste poço. E Jesus estava cansado, no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, depois cansado, o caminho, assentou-se junto da fonte. Este foi o lugar onde Jesus disse àquela mulher: se tu conheceres o dom de Deus, quem é que diz, dá-me a beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Eu disse a uma mulher que pertencia à cidade de Samaria. Os irmãos sabem que Samaria, naquele tempo, as pessoas que viviam em Samaria, eram consideradas contaminadas espiritualmente pelos judeus, que viviam na parte do sul da Palestina e na parte do norte. Ninguém que era judeu que temia a Deus se atrevia a passar por Samaria. E ninguém ia falar com aquela mulher. Muito menos isso. Quando um judeu queria visitar a sua família, ou da parte do sul, da parte do norte, ele não passava por Samaria, que era mais curto. Ele atravessava o Rio Jordão para o outro lado, caminhava além do Rio Jordão, depois atravessava o Rio Jordão, só para não tocar no terreno de Samaria. Vejam lá a mentalidade que estava ali. E Jesus ignorou completamente o que os judeus pensavam e decidiu: vou visitar Samaria. Vai com propósito, quer falar com uma mulher. Uma mulher que é considerada pelos próprios mulheres da cidade de Sicar uma mulher que era imoral e ninguém queria falar com ela. Criticavam-na completamente. Para ela, ela é a pessoa mais baixa aqui, da sociedade. E só que ela vinha ao meio-dia tirar água, porque ela tinha já receio de ver aquelas mulheres a criticar ela. Então, para não ser criticada pelas mulheres, ela ia ao meio-dia, quando ninguém ia ao meio-dia ao poço. As mulheres iam logo da parte da manhã, quando era cedo, que a temperatura era mais baixa, mas não ao meio-dia. E ela sabendo que ninguém ia ao meio-dia, era quando ela ia então ao meio-dia. Isso Jesus sabia que ela ia ao meio-dia para aquele lugar. E disse aos apóstolos que não sabiam nada das intenções de Cristo. Disse: olha, vocês vão ir à cidade de Sicar, vão comprar alguma comida. Eu fico aqui para cansar. Eu fico ali à espera daquela mulher, que ela chegasse ali. Ela nem sabia disso. A pessoa mais importante do mundo queria falar com ela. Ela não tinha nenhuma ideia que isto havia acontecido. Ora, irmãos, Jesus revelou a uma mulher que estava espiritualmente cega. Para Deus, ela estava morta espiritualmente. Uma mulher que não compreendia as palavras de Jesus. Quando você lê a passagem, vê que ela não compreende.
A Bíblia diz que todos pecaram e diz que estão da glória de Deus. Nós não somos melhor que aquela mulher de nós. Nem os samaritanos que criticavam ela eram melhor do que ela. Nem os judeus que pensavam que os samaritanos não eram pessoas dignas de ir para o céu. Nem os judeus eram melhores do que eles. Todos nós pecamos e estamos da glória de Deus. Este é o exame que Deus faz ao mundo inteiro. Todos pecaram. E diz que estão da glória de Deus. Todos estão cegos e perdidos. A mulher era cega, estava perdida, era escrava do pecado. Andava à procura para ser feliz, não era feliz. E Jesus sabia que ela não era feliz. Mas naquele dia, pela graça do Senhor, eu acho que isto é certo, Jesus revelou àquela mulher o dom maravilhoso. Revelou a ela. Lentamente, com paciência, ele revelou a ela quem ele era e o dom que ela precisava ter. Vamos então ver como Jesus fez isto. Para a gente aprender como é que a gente fala com as pessoas. Não é com argumentos, irmãos. Não é gritar. Nada disso. Eu, a princípio, no meu ministério, pensava que devia mostrar as pessoas que estavam erradas. E então eu ia buscar a Bíblia, citar os versículos, depois havia uma discussão e por fim a pessoa ia ser igual a desarmada. E eu cheguei a um ponto e disse, não, isto não é a maneira como Jesus fazia as coisas. Estás errado. Tens que aprender melhor que isso. E aqui Jesus nos ensina como a gente deve falar às pessoas. Não é acusá-las, mas lentamente, com humor, com mansidão, a gente fala às pessoas. Reparem na maneira como Jesus converteu esta mulher. Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Começou com este método, dá-me de beber. Eu não tinha nada para tirar água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher ficou surpreendida. Versículo 8. Disse, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Naquele tempo, nenhum judeu falava com o samaritano. E muito menos beber água de um samaritano. O judeu pensava, só beber água da maneira como ela tocava naquele cântaro, já estava contaminada a água. Está a ver? E então nenhum judeu ia beber água. Alguém ficou surpreendido, tu queres beber água de mim? Tu não sabes quem eu sou. Vocês judeus dizem que nós somos contaminados. Vocês têm medo de nós e tu queres beber água de mim, de tirar do poço? Ficou surpreendido. Quem é este homem? A beber água a mim. Os judeus não fazem isso. Ficou surpreendido logo. Jesus mostrou amor a uma mulher que era considerada pelos judeus imunda. Mulher que eles pensavam, nunca vai ser salva. Ela ficou surpreendida. Com a pergunta. E então, Jesus então continuou com paciência. Versículo 10, Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus. Aqui está Jesus tentando criar uma curiosidade a ela. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, se soubesses quem que eu sou, dá-me a beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. A mulher ficou a olhar, ela não compreendeu nada. Ela olhou para ele e não compreendeu nada. E Jesus sabia que ela não estava a compreender as coisas, mas ela conversa. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Como é que tu vais dar água? Ela estava pensando na água do poço. E Jesus estava falando de uma água espiritual. Mas ela não estava a compreender nada.
Então ela disse a Jesus: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo do próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Que afinal és tu? És tu maior que o nosso pai Jacó. Ora, meus irmãos, Jacó viveu mais ou menos 2000 anos atrás. E Deus deu uma promessa a Jacó naquele lugar. E deu uma promessa ao pai de Jacó, Isaac. E deu uma promessa ao avô de Jacó, que foi Abraão. Em que Deus disse, você lê o livro de Gênesis, vai ler. E na tua semente são abençoadas o quê? Todas as famílias da terra. Foi a promessa. Ela não sabia que Jesus era o descendente que Deus disse a Abraão, que havia de dar uma bênção para as pessoas. Ela não sabia. Ela não sabia que Deus prometeu a Jacó: um dia um descendente teu vai nascer, pelo qual as pessoas do mundo vão ser uma bênção. Ela não sabia. Ela não compreendia. Naquele dia, Jesus mostrou àquela mulher e a nós que ele cumpriu a profecia que foi dita a Abraão, Isaac e a Jacó. Ele é a bênção que Deus prometeu dar através de Abraão, Isaac e Jacó. A maior bênção que nós podemos ter estava ali. Ela não sabia. E então ela pensou: este é maior que o nosso pai Jacó? Que és tu, no final? Ela não sabia que Jesus era o Criador do mundo, irmãos. Ela não sabia. A pessoa mais importante do mundo. Ela não sabia que Jesus é Deus da carne, Emmanuel. Ela não sabia nada disso. No nosso tempo, as pessoas celebram o Natal. Para eles, o Natal é um ritual da família, mais nada. Não tem nada a ver com Jesus. Eles não pensam que Jesus é o maior presente que Deus enviou ao mundo. Nem sabem disso. Se é o Natal, na ignorância, não compreendem nada. Estão cegos, como aquela mulher estava cega. Completamente cega. Este é o maior do nosso pai, Jacó, que cavou este poço, que já há 2000 anos fomos a beber água. Este é maior do que ele. Eu pensava que estava a dizer ele: afinal, quem tu és? E Jesus, com muita paciência, lá continuou com a conversa. Então Jesus disse a ela, versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água que tu pensas que é muito importante, que de Jacó, tornará a ter sede. Aquela mulher, irmãos, todos os dias ia àquele poço buscar água e sempre tinha sede. Mas aquela água que Jesus está falando, espiritualmente representa as coisas que as pessoas andam buscando para serem felizes e não conseguem satisfazer o vazio espiritual que todos nós temos. Não sabem. Muitos se entregam às coisas das festas do mundo para serem felizes, que é uma coisa temporária. Vou a uma festa, estão algumas horas, acabou a festa, voltam para casa e estão na mesma. Tristes. Outros pensam que resolvem os problemas com drogas. A droga não ajuda ninguém. Nem satisfaz o vazio espiritual da nossa vida. Outros entregam-se aos esportes. Estão mais interessados em ir ali ao Blue Jays, pagarem $2.000 por um ticket do que vir aqui à igreja, ou outra igreja qualquer. Quando os Blue Jays chegaram a quase ao terem ganho o campeonato, estavam à espera que os Blue Jays ganhassem. Alguns pagaram $10.000 por um ticket, só para ter
Eu estava em casa, vendo de graça. E gostava que realmente eles ganhassem o jogo. Fiquei um bocado desapontado, mas depois, quando acabou o jogo, fui para a cama. Acabou-se tudo. Lá foi um espanto ver os olhos e ver chorarem quando o outro da equipa ganhou. Foram para casa todos desapontados. Nada disso traz felicidade, irmãos. Quando pensam que o dinheiro e a riqueza trazem felicidade, os irmãos sabem que as pessoas mais ricas são as pessoas mais tristes do mundo. Elvis Presley, um homem famoso, extraordinariamente famoso, invejado por milhões de pessoas, devido à sua fama e riqueza. Eles não sabiam que aquele homem era um homem triste, deprimido. Aquela fama que ele tinha não tinha nenhum valor. A riqueza que ele tinha não tinha nenhum valor para ele. Os irmãos sabem que este homem, depois de estar morto já há tantos anos, ganha milhões de dólares por ano. As pessoas compram as músicas dele e ainda pensam no Elvis Presley, não sabem que ele já morreu. Não sabem que aquele homem não era feliz. Howard Hughes, um dos maiores homens ricos do mundo, morreu sozinho, triste. O dinheiro nada lhe deu felicidade. Marilyn Monroe, uma mulher famosa, com inveja de todas as mulheres, deprimida. A fama dela não ajudou a ela nada. A riqueza não ajuda ninguém. Job, o homem mais rico, sabia que a pessoa mais importante da sua vida era quem? Era Deus, não era o dinheiro que ele tinha. Era o homem mais rico naquele tempo. Eu sabia que a riqueza não é a maior felicidade da nossa vida. E muitos andam à procura de satisfazer os seus desejos de águas que não ajudam a ninguém. A ninguém. E Jesus diz àquela mulher, a água que tu queres, essa água do poço não vai ajudar a ti. Nem a tua vida, nem bem a que planos de viver, vai ser feliz. Nada disso traz felicidade para ti. Mas a água que eu te der, essa traz felicidade. Versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta é a água que tu precisas. Não é essa água que eu posso. Mas a mulher, reparem, a mulher não compreendeu as palavras de Jesus, coitada. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais venha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava cansada de todos os dias, ao meio-dia, de buscar água e pensou, quer-me dar uma água, que nunca mais tenho sede, seria bom. Escusar a vir aqui ao poço, com este peso enorme, caminhando, com este canto por cima das minhas costas. Dá-me essa água então. Ela não compreendeu nada do que Jesus estava a dizer. Nada. E há muitas pessoas, que os irmãos, que não compreendem nada do que a Bíblia ensina. Leem, não compreendem. Está fechado, estão cegos. Ouvem, não compreendem nada. Entre um ouvido, sabe por outro. Não compreendem nada. Estão cegos espiritualmente. Esta mulher, ao princípio, estava cega espiritualmente. Ela não compreendia o que Jesus queria para ela. E Jesus, com muita paciência, continuou. Jesus sabia revelar as coisas com paciência e com amor. Então agora Jesus vai à raiz do problema desta mulher. E isso umas palavras que ela ficou completamente surpreendida. Versículo 16. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ele virou a conversa para o lado. Ele sabia perfeitamente que ela não tinha marido. Mas ele disse, olha, vai chamar o teu marido para ele vir aqui também. E a mulher foi honesta. Não disse tudo, mas foi honesta.
A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Qual foi o ponto que ela ficou completamente surpreendida? Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Já tiveste 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. Jesus vai à raiz do problema. És uma mulher escrava do pecado. Pensas que ter um homem é que traz felicidade? Já tiveste 5 maridos, nunca foste feliz. E agora tens um homem na tua casa que nem é teu marido. Estás a viver contra a lei de Deus. Aquelas palavras tocou profundamente nela e ela compreendeu que Jesus não era um homem qualquer. Logo ali ela ficou a olhar para ele. E ela disse a Jesus, versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tu és um servo de Deus. Como é que eu sabe a minha vida toda? Eu nunca te vi neste lugar. Eu sei que ninguém te falou contigo. Como é que eu sabe a minha vida toda? Meus irmãos, sabe que Deus sabe toda a nossa vida. A gente não se pode esconder de Deus. Estar a esconder os nossos pecados, isso é um erro. Nós não podemos esconder nada de Deus. Jesus lá no céu vê tudo. Ele está vendo nós aqui. Ele está vendo mim a falar com as coisas. Ele está a ver se você está a pensar bem ou mal. Ele está a ver se realmente você está ouvindo a mensagem de Deus ou se está ignorando a mensagem de Deus. Deus pensar nisso tudo. E se você quer esconder de Deus, você anda muito errado. A Bíblia diz que cada um examine-se que é si mesmo. Não vale a pena estar a esconder. É melhor a gente ser honesto diante de Deus e reconhecer: eu vou de errado. Ando completamente errado. Mas aquela mulher tentou esquivar, tentou evitar a raiz do problema e agora virou-se para outro assunto. Reparem bem. Versículo 21. Disse Jesus, versículo 20: nossos pais adoraram este monte, e vós disseis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Agora começou a falar em religião, comparar a religião com outra religião. E há pessoas que gostam de discutir religiões. Eu já cheguei a um ponto que não vale a pena estar a discutir religiões. Antigamente eu fazia isso, agora não. Não resolve nada. Para discutir que esta doutrina é melhor que a tua e mais isso, mais coisa, esquece isso. Jesus respondeu a ela: andas errada, versículo 22. Disse 21. Disse Jesus: mulher, creme-te e agora vem. Em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não andes a discutir. Não andes a discutir a religião. Não vai resolver nada. Se 22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem quem? Dos judeus. Ali está Jesus agora no estudo dela. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Não é que Jesus está a se ponto melhor do que ela está a dizer. A salvação vem dos judeus. Mas agora vem agora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se quer realmente receber o dom, tens que compreender. Não é na religião, discutir a religião, que tu vais realmente receber esse dom. Não é em rituais e tradições da religião que se resolve o problema. O Pai anda à procura de pessoas que realmente querem ser honestas e sinceras e não procuram a verdade. E adoram em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Pergunto-me eu a vós, aonde está a verdade afinal?
verdade está onde? Na palavra de Deus. É o que Jesus disse. A tua palavra é verdade. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem no ouvir, o ouvir vem do quê? Da palavra de Deus. Muitos andam à procura de lugares errados, de ideias erradas, porque não andam à procura da verdade. Seguindo tradições dos homens. Antigamente seguia tradições com sinceridade nas tradições dos homens, da religião dos homens. Não na verdade. Foi preciso Deus mostrar a ela que ela estava errada, completamente. Foi preciso que a Bíblia fosse lida por ela para ela ver que realmente estava errada. Ela tinha que saber a verdade. Para uma pessoa saber o dom de Deus e saber quem é Jesus Cristo, tem que ler a Bíblia. E crer na verdade. Era o que aquela mulher precisava. Era crer na verdade. E agora a mulher disse a Jesus uma coisa muito interessante. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, veio. E quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus sabia que esta mulher andava à procura do Messias. E é tão interessante, irmãos. Eu sabia perfeitamente o coração desta mulher pensa no tal. E Jesus agora vai mostrar o que ela andava à procura. Reparem bem. Versículo 26. Jesus disse: eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou quem te vamos à procura. E naquele momento, irmãos, Deus abriu o coração daquela mulher. E ela viu quem era Jesus Cristo. Qual é a pessoa que pode dizer a outra pessoa que nós nunca vimos a pessoa e contar-lhe a história toda da vida dela? Quem é que pode fazer isso? Um homem qualquer? Não. Ela ficou pasmada. Como é que tu sabes que eu tive 5 maridos e que estou vivendo com um homem que não é meu marido? Quem é que disse isso a ti, afinal? E ela compreendeu. Tu és o Messias. Que tu à espera. E tal foi a fé que a mulher teve, a maneira como Deus abriu o coração dela, que ela deixou até o cântaro lá no poço. Já não se interessou nada da água do poço. Ela correu à cidade, como vemos aqui. Reparem bem. Versículo 22. Deixou depois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: reparem, não foi às mulheres, elas não queriam nada com ela. As mulheres, elas não iam aceitar outras palavras. Foi aos homens. E disse àqueles homens: vim, vendo um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Como é que ele sabe a minha vida toda? É ele mesmo. É o Messias. Que nós andamos à espera. Vinde, vede. Saíram depois da cidade e foram ter com ele. A mulher testificou à cidade inteira quem era Jesus Cristo. É cheio de Messias. Eu andava à procura dele e ele é que falou comigo. Versículo 31, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Por aí ele lhes disse: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Até os próprios discípulos não conheciam bem as coisas. Então os discípulos diziam uns para os outros: porventura alguém de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse: eu hoje tive a fazer a obra do meu Pai. Eu hoje fiquei aqui sentado ao pé deste poço
para fazer vontade do meu Pai, para falar com uma mulher e lhe mostrar que eu sou o Salvador. Meu querido irmão e irmã, será que você anda fazendo a vontade do nosso Pai? Não somente viver a sua vida cristã, que deve viver, mas será que realmente você tem aquele desejo de comunicar à sua família, aos amigos à sua volta, às pessoas, acerca do dom de Deus e de quem é Jesus Cristo? E para mim vejo o Natal como uma boa altura, irmãos, de comunicar com as pessoas acerca de Jesus e do dom de Deus. Eu dei a vocês a carta de Natal como convite também. Dê esse convite a uma pessoa que você conhece. Ore para este assunto. Eu ontem recebi um telefonema de uma pessoa que recebeu a carta. Ela ficou admirada e recebeu a carta que eu enviei. E até me repreendeu: você não deu esta carta no ano passado. Fiz algum mal assim? Não. Assim não se lembra que o Post Office fizeram a greve. Eu não enviei nenhuma carta para ninguém pelo correio porque estava em greve. Essa é a razão que o senhor não recebeu. Não foi só a senhora, é quase todos. Mas vai haver muita carta. Meus irmãos, quero que outras pessoas venham receber aquelas cartas e Deus toca o coração delas. E ainda enviem as cartas para dar às pessoas pessoalmente. Não tenham medo, irmãos, não tenham vergonha. Faça a obra de Deus. Faça o trabalho do Senhor. As palavras que Jesus disse àqueles apóstolos que foram buscar comida: eu fiquei aqui fazendo a vontade do meu Pai. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Repare bem como Jesus falou a eles. 54. Jesus disse: a minha comida é fazer vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu tenho visto isto no ministério. Tenho visto pessoas que Deus usou para semear a semente na vida delas por muitos anos. E me deu o privilégio a mim de, simplesmente, num momento, falar com essa pessoa e a pessoa aceita aquilo que ela já ouviu pelos outros. Um semeia e o outro ceifa. E há outras pessoas que têm falado com elas tantos anos e nunca aceitam. Talvez outros possam ceifar. Nós, graças a Deus, temos aqui esta mensagem que é gravada e muitos estão ouvindo estas mensagens. Estamos a semear a semente de Deus. É o nosso trabalho. E que Deus a use para tocar os corações das pessoas. Para receber o dom da salvação. E então agora reparem a conclusão, versículo 28 e 39. E muitos samaritanos naquele dia creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Deus usou esta mulher, que era olhada por uma grande pecadora, que ninguém queria falar com ela. Deus salvou aquela mulher. Aquela mulher viu o amor de Deus, recebeu aquele dom e testificou à cidade inteira. Achei o Messias que estamos à espera. Reparem que ele sabia a minha vida toda. Falou comigo e
mostrou-me quem ele era. Ele é o Messias, com certeza. Venham ver. E os homens ouviram, e outras mulheres, com certeza, também ouviram. E ficaram admiradas. E Deus usou aquela mulher para que os samaritanos, os judeus, pensavam que nunca eram considerados dignos para o céu, fossem salvos. Reparem bem. Versículo 89. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, para a palavra da mulher que testificou, disse-nos tudo quanto tenho feito. E depois ter com eles, os samaritanos, rogaram que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Reparem, tal foi o testemunho que a mulher deu, que Jesus ficou 2 dias a falar com eles acerca do Evangelho. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós vemos o que temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui está o dom de Deus. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz? Pede, e eu te daria água viva. Aquela mulher naquele dia conheceu o dom de Deus, soube quem era Jesus, e pela fé aceitou que Jesus era o seu Salvador. Ó Paulo. Se aqui alguém ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não perca a sua oportunidade. É muito importante, quando nós ouvimos a voz de Deus, não endurecer o nosso coração. A palavra diz: não endureças o teu coração quando ouvires a voz de Deus. Eu não me esqueço que os irmãos, quando fui a Portugal há 45 anos atrás, levei o meu filho, que era de 1 ano mais ou menos. Levei a minha esposa, estávamos pensando: será que nos quer para levar ministrar o ministério em Portugal? Estive lá 3 meses. E eu decidi, com a ajuda de Deus, falar com todo membro da minha família acerca de Cristo. Além de falar com outras pessoas, e tive o privilégio de falar com todos eles. Houve um, que era o meu primo, o nome dele também era João. Eu geralmente não insisto muito, mas aquele dia estava a insistir com ele, que a necessidade de aceitar Jesus como seu Salvador. E ele disse: bem, está bem, eu ouvi isso, mas eu não estou pronto ainda para fazer essa decisão. Então sou novo. Tenho que usar a vida. Em outras palavras, eu queria viver no pecado. Não estava pronto a rejeitar o pecado e aceitar Jesus como seu Salvador. E eu depois, vendo para o outro, eu não queria, tive que dizer: ok, agora é contigo. Já te disse a verdade. Agora é contigo. Eu vim para o Canadá e a cópia peguei o jornal aqui de português. Qual é o nome do jornal? É um jornal bem famoso. Família. O Sol. O Sol, estava lá um artigo escrito dizendo que um jovem estava à espera da caminhonete em Lisboa. Estava no passeio, de repente a caminhonete, inesperadamente, subiu o passeio, tocou nele numa rebola. Eu olhei para o nome, era o meu primo. Eu falei à minha mãe e disse: mãe, sabe que eu li no jornal que o João morreu? Uma caminhonete matou, inesperadamente. É o teu primo, morreu. Eu olhei para aquilo, irmãos, não sofro, dizer: mãe, como me senti. Será que o meu primo, mais tarde, pensou na mensagem que ele ouviu e tivesse aceitado Jesus como seu Salvador? Não sei. Não sei. A morte vem
inesperadamente. E Deus nunca diz a nós o dia, nem a hora. O que Deus diz a nós é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós, queridos irmãos, precisamos estar preparados. Precisamos de receber o dom que Jesus está a contratar. E não rejeitar esse dom. Se você rejeita esse dom, você vai imediatamente para o inferno, onde você morrer. Tenha cuidado. Não rejeite Cristo. Ele é o único que pode salvar a sua. Não é ninguém. Aquela mulher compreendeu. Aquela mulher que ninguém pensava que ela era digna de ser salva, foi salva naquele dia. Ela aceitou pela fé que Jesus era o Messias, o Salvador. E Jesus a aceitou. Ele aceita você também. Não diga sobre o pecador, não pode ser salvo. Você pode ser salvo, porque Jesus está pronto a aceitar. Quando você admitir o seu pecado, se humilhar diante de Deus, quebrar o seu coração e conhecer que realmente precisa dele, e o aceitar pela fé como seu Salvador, você fica salvo e perdoado de todos os seus pecados. Receba o dom de Deus. Amém. Agora vamos então terminar cantando. Para terminar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças, louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos orienta a buscar-te em primeiro lugar. Altíssimo, que tu possas ser o anseio de cada coração. Aquela mulher tinha sede e por isso ia buscar a água preciosa à fonte. Jesus diz que é a água da vida. E muitos de nós ignoramos que Ele pode saciar todas as nossas necessidades. Que Ele pode dar-nos o alívio para as nossas dores. Que Ele pode trazer o bem material. Se nós entregarmos o nosso coração nas suas mãos, tudo Ele pode. Ó nosso Deus, que a Tua mensagem encha os nossos corações.
Não foi a mensagem do pastor Duarte, não foi a mensagem de outro qualquer, mas é a tua palavra que veio até nós e que ela permaneça constantemente, mostrando-nos, Senhor, que tu tens tudo aquilo que precisamos. Abençoa a nossa semana, concede-nos a tua paz nos nossos corações. É o que te pedimos no nome precioso do teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.